Cordiais saudações para si, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio. Bem, nós hoje temos um tema muito importante. Hoje vamos debater um tema muito discutido dentro da teologia cristã. Salvação perde-se ou nem por isso? Para início de conversa, está comigo os meus dois convidados, cada um com perspectiva diferente a respeito do tema. E nós vamos analisar, à luz da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz respeito a este tema. Bem, praticamente, irmão Domingos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez é um prazer estar diante dos telespectadores para tratarmos um assunto de relevância cristã que muito se debate. Obrigado pelo convite. Amém. Irmão Domingos, começo consigo. Em poucos minutos, pode resumir para nós por que você defende que a salvação é eterna? Bom, em primeiro lugar, a salvação é um meio de Deus para o homem. Ou seja, Deus, no seu favor, entendeu ser bom na sua sabedoria, entendeu ser bom salvar o homem. A salvação é um mérito exclusivamente de Deus, pertence a Deus. É Deus que salva o homem. Então, a salvação, uma vez dada ao homem por Deus, logo é eterna, porque Deus é perfeito, Deus é santo, é poderoso, Deus é omnisciente, Deus sabe tudo, e a sua perfeição faz com que a sua salvação para com o homem também seja eterna. Logo, não é possível o homem perder a salvação. Ou seja, o homem não pode perder a salvação porque a salvação veio de Deus. E quando Deus decide salvar alguém, aí salvou. Não há ninguém que pode refutar a salvação de Deus na vida do homem. Conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 27, só para fazer uma ilustração, a palavra do Senhor diz que João capítulo 10, versículo 27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 28: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29: Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Repito o versículo 28, que diz: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. No entanto, a palavra eterna significa sentido longínquo, sentido perfeito, algo que não se abala, algo que simplesmente não acaba, não perece, é eterno. E tudo quanto é de Deus é para ser eterno, porque Deus é eterno, a sua salvação também é eterna, e o homem que alcançou graça diante dos olhos de Deus simplesmente não pode perder a salvação, porque a salvação é eterna, assim como Deus também é eterno. Obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. Deus abençoe o irmão Domingos. Agora viro para o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, o que o leva a acreditar que a salvação pode se perder? Então, tem a sua exposição 5 minutos. Ok, muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do fuso horário que se encontra. Meu nome é Eduardo Cão da Cacinda. Estamos aqui para tratar um assunto muito importante e posso dizer, me arrisco em dizer, um dos assuntos mais polêmicos da teologia cristã, o assunto da salvação. Então, de dizer que eu estarei aqui a defender um ponto, a perspectiva de que a salvação perde-se por um simples fato. A salvação perde-se porque existe algo que muitos não gostam de levar em conta, que é a responsabilidade humana. Certamente todos nós concordamos que a salvação é de Deus, foi dada por Deus gratuitamente, porque pela graça sois salvos por meio da fé, até aqui nós concordamos, mas também acreditamos, eu particularmente e outros tantos telespectadores acreditam que existe a responsabilidade humana. Tal como existe responsabilidade humana
para alcançar a salvação. A Bíblia diz em João 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem essa possibilidade, crê. Todo aquele que nele crê. Então, o todo aquele que nele crê nos aponta para uma condição. A condição aí é crer. Então, se há uma condição para se ser salvo, que a responsabilidade humana justamente é crer, também não podemos anular a possibilidade de perdê-la caso a gente deixe de crer. Então, essa aqui é a perspectiva que eu venho apresentar. E existem textos muito claros que estaremos lendo no decorrer da nossa apresentação, da nossa abordagem, e que certamente poderão nos mostrar que a salvação de facto perde-se. Portanto, também quero já terminar dizendo que as duas visões que estaremos discutindo aqui são visões bíblicas e cada um estará, portanto, a se cingir mais naquilo aquilo que acredita estar mais próximo das Escrituras. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, irmão, pela sua exposição. Irmão Domingos, o Senhor diz que a salvação é eterna. Como interpretar texto como Hebreus, capítulo número 6, versículo 4 a 6, que falem sobre aqueles que caíram não podem ser renovados? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Prontos. Antes de tratar dessa questão, quero só trazer à memória dos telespectadores, e não só um assunto que fiquei de expor a quando da minha introdução, mas infelizmente acabei me esquecendo. No entanto, eu quero falar um pouquinho da perseverança em Cristo Jesus. Tanto é que quando nós fomos alcançados por Deus, atenção, nós fomos alcançados por Deus. Não foi nós, ou seja, não fomos nós quem alcançamos Deus. Nós alcançamos favor de Deus. O próprio Deus nos alcançou e revelou-nos o seu favor. Então nós achamos o favor, achamos graça diante de Deus, razões pelo qual nós fomos salvos por Ele mesmo. Não somos nós quem achamos Deus, mas é Deus quem nos achou. No entanto, o apóstolo Paulo faz menção de que noutrora, quando nós vivíamos nos nossos atos pecaminosos, estávamos por natureza mortos. E o morto certamente não pode enxergar, não pode sentir, não pode escutar, não pode fazer nada. O morto está completamente intacto, o morto está inconsciente. E é assim que nós éramos antes de alcançarmos a salvação de Deus. No entanto, é impossível que o morto ouça a voz de Deus se o próprio Deus não se revelar a ele. Quem crê em Cristo Jesus, certamente aquele a quem o próprio Deus se revelou nele. Não há nenhuma possibilidade de que o morto vai crer, porque o morto está morto, não pode crer. Aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que ouve a voz do Senhor, é porque de antemão o próprio Deus se revelou a ele, e desta forma ele crê em Cristo Jesus e é salvo. E esta salvação é eterna, não pode perder. Daí a questão de que nós defendemos com base nas Escrituras, uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, com relação à questão que me foi colocada, 2 minutos. em Hebreus 6, versículos 4 e o 6, bom, nós estamos diante de um versículo muito lido por muitos cristãos, mas na maioria dos casos com uma interpretação assim como que deturpada. No entanto, eu vou fazer uma leitura só para não termos que falar segundo nós mesmos, mas segundo o que está escrito. Hebreus 6, 4 a 6. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez
foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e a expõem ao vitupério, ou seja, o expõem novamente à vergonha. Bom, a interpretação desse texto consiste no facto de que nós cristãos temos que entender a natureza da perfeição de Deus. O apóstolo Paulo aqui diz o seguinte: não é possível que Cristo, uma vez já morto na cruz, volte novamente a morrer. Por quê? Porque a obra de Cristo Jesus na cruz foi perfeita, foi santa e também foi eterna. Logo, qualquer um cristão que se apresenta diante de Deus, não existe a possibilidade de perder a salvação. Porque, repito, a salvação foi apenas única. Cristo Jesus morreu apenas uma única vez. E a sua morte foi suficiente para tornar o pecador perfeito, santo e eterno. Sem mais qualquer assunto, por enquanto, penso que ficamos aí, visto que terminou os nossos 2 minutos. Amém. Louvamos a Deus. Irmão Domingos, muito obrigado pela sua intervenção. Agora, para o nosso caríssimo Eduardo. Bem, quanto às palavras de Jesus Cristo, em João 10, versículo 28, isso não mostra a segurança eterna? Muito obrigado, pastor. As palavras de João 10, versículo 28. João 10, versículo 28. Olá. Eu vou aqui ler para que possamos então buscar o contexto do texto, porque assim como o irmão Domingos disse que muitos interpretam Hebreus 6 assim de uma forma deturpada, apesar de que isso aqui é uma possibilidade, não claramente assim. Por essa razão existe esse debate. Ok, agora João capítulo 10, versículo de número 28, diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se lemos até aqui, só claramente vamos querer ficar com o posicionamento do irmão Domingos. Mas, se buscarmos os textos que antecedem, poderemos então perceber que existe uma verdade muito rica nesse texto, no que Jesus quer dizer. Ok, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. 28. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 29, porque é preciso fazer uma ponte. O texto não para aí. 29. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Até aqui, para o assunto. Ok. Isso aqui, a pergunta é, isso não é uma segurança eterna? A resposta é entre aspas. Entre aspas, por quê? Por que entre aspas? Entre aspas, porque... Entre aspas, por quê? Entre aspas, por quê? Existe aqui uma grande questão. Jesus fala em Mateus 27 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu ouvem a minha voz. Quais são as ovelhas que ouvem a voz? Essa voz é a voz do pastor. Quais são as ovelhas? As ovelhas do Senhor Jesus. Ouvem a voz do pastor Jesus. E depois, esse ouvir a voz do pastor Jesus, para nós, significa cumprir o que está aqui nas Escrituras. Ouvir e cumprir, seguir diretamente o que está aqui nas Escrituras. Agora, e 27, estamos além da 27, para e ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.
tem aqui esse porém. Eu as conheço e elas me seguem. Ok, então para se ser ovelha do Senhor Jesus, o Senhor Jesus precisa te conhecer. E não só precisa te conhecer, como você tem a responsabilidade de segui-lo. A ovelha tem a responsabilidade de seguir o pastor. Agora sim, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Certamente, quem ouve a voz do pastor Jesus e segue o pastor Jesus, esse sim o Senhor Jesus dá-lhe a vida eterna e nunca poderão ser arrebatadas da mão do Senhor Jesus. O que é arrebatar? Arrebatar é tirar com violência. Ninguém certamente poderá tirar as ovelhas de Jesus com violência. Por quê? Porque o 29 disse que meu pai que mais deu é maior do que todos. E ninguém as pode arrebatar da mão do meu pai. Agora a questão é das mãos de Jesus ou das mãos do pai? Funciona algo mais ou menos assim. As ovelhas estão nas mãos de Jesus e o pai segurou as mãos de Jesus. Mais ou menos assim. Uma ilustração nessa dimensão. O Senhor Jesus pegou as ovelhas e o pai pegou as mãos de Jesus. Quer dizer que as ovelhas que estão nas mãos de Jesus estão seguras, eternamente seguras. Isso aqui ninguém pode negar. Mas agora, o que é que nós não podemos anular aí? Continuar seguindo. Porque há possibilidade de não continuar a seguir. Porque as ovelhas do Senhor Jesus ouvem a voz e seguem. E eu vim aqui para dizer que há uma possibilidade de não continuar seguindo. Então, a explicação desse texto é exatamente essa. Se alguém dizer o contrário, não sei. Espero que o irmão Domingos também não diga o contrário, porque dizendo o contrário disso vai contradizer as escrituras, porque o texto está muito claro. Não podemos parar só no 28, temos que ler o 27 e o 29 para acharmos o contexto real desse texto. Tanto por agora. Amém. Bem, louvamos a Deus por isso. Está a ser um debate muito interessante mesmo. Bem, como já fizemos menção no princípio, que o debate sobre a salvação é um dos temas mais discutidos dentro da teologia cristã. Bem, neste exato momento nós estamos a ver que nossos dois convidados estão empatados, mas agora nós vamos entrar em algumas perguntas diretas, assim, se assim possa dizer, perguntas diretas. Irmão Domingos, podes fazer uma pergunta direta ao seu oponente? Bom, mais uma vez, obrigado mesmo pela oportunidade. Eu não sou muito de fazer perguntas diretas, porque fazendo perguntas é como que se estivéssemos a nos colocar no lugar do moderador. Por esta razão temos o moderador. Espero não estar a contradizer aquilo que o senhor moderador fez, a questão que me fez. Mas eu vou sim fazer uma pergunta, mas antes quero só deixar alguma recomendação que também está bem clara. O meu irmão, né, com quem debatemos o assunto, ele faz menção de que nós, o cristão, o ser humano, tem a responsabilidade de continuar a seguir Cristo Jesus. Bom, isto aqui é óbvio que temos a responsabilidade como cristão, temos as nossas responsabilidades, mas só que as nossas responsabilidades não são maiores do que aquilo que já foi determinado. Foi determinado por quem? Por Deus. Jesus Cristo já determinou a salvação dos seus filhos. Por isso é que ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é porque o pastor teve que chamar. Tinha que haver um pastor que chama. E esse pastor é Jesus Cristo. Ele tinha que chamar. Por isso é que as ovelhas tiveram que seguir. As ovelhas não podem seguir sem que haja uma voz. E ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, obviamente. Nem mesmo Satanás, nem mesmo ninguém. Com certeza, quando dizemos que a obra do Senhor
é perfeita, a obra do Senhor é santa, a obra do Senhor é eterna, traduz-se mesmo no facto de que quando Jesus Cristo chama alguém para segui-lo, certamente este de forma nenhuma se perderá. Ainda, atenção, não estamos a dizer que o crente não se depara com situações particularmente perigosas, como o pecado, e muitas vezes peca, porque senão estaremos a contradizer o que o apóstolo João diz, que se alguém dizer que não tem pecado, tal é mentiroso. Com certeza, o cristão há possibilidades de pecar, e peca mesmo, mas todavia, o mesmo cristão que foi chamado por Deus, certamente, apesar do pecado dele, ele ainda assim continua a ouvir a voz de Deus. Por isso é que o cristão, quando creu em Cristo Jesus, atendeu o chamado de Cristo Jesus, o mesmo Cristo Jesus selou-lhe com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é o penhor da garantia da nossa salvação. A promessa viva. Quando Jesus Cristo vai ao céu, ele diz que não vos deixarei só, vos enviarei o Consolador. Quando alguém vai pedir o empréstimo de um dinheiro para o seu irmão, normalmente muitos dos que emprestam peçam uma garantia. E esta garantia normalmente tem que ser equivalente, ou seja, igual ou maior do que o empréstimo que alguém precisa pedir. Então, quando Jesus Cristo vai para o céu, ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é igual, estão na mesma dimensão com Cristo Jesus, por isso é que ele é o Consolador. O Espírito Santo é que ajuda o cristão, de forma a que o cristão persevera em Cristo Jesus. Logo, não tem como o cristão perder a salvação, porque temos um Consolador, temos o selo, que é o Espírito Santo, nas nossas vidas, até a vinda de Cristo Jesus. No entanto, o cristão não pode de forma nenhuma perder a salvação. Ou seja, o homem não tem de forma nenhuma qualquer possibilidade de perder a salvação, porque a salvação já foi predestinada por Cristo Jesus muito antes que o homem chegasse a conhecer Jesus Cristo. E gostaria só de ler mais uma passagem que está em João 6, João capítulo 6, versículo 44, diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Também são palavras do Senhor Jesus Cristo. Isso revela certamente a incapacidade do homem de vir a Cristo Jesus. Tanto é que o homem por si mesmo não pode vir a Cristo Jesus se o Pai não o trazer. Então é o Pai, é Deus quem traz o homem a Cristo Jesus, e Cristo Jesus lhe dá salvação, que é eterna, e ninguém o pode lhe arrebatar de suas mãos. No entanto, aproveito a ocasião já para fazer a questão ao meu irmão. Bom, se o homem tem a responsabilidade de crer em Cristo Jesus, né? Se o homem pode crer em Cristo Jesus, como é que o meu irmão explica as palavras do apóstolo Paulo, descritas em Atos 16, só não me lembro o versículo, mas acredito que o meu irmão vai lembrar, a quando de um certo discurso de Paulo, diante de um mar, onde ensinava, e dentre muitas pessoas a quem ouvia Paulo, estava aí uma certa mulher chamada Aquila, e a Bíblia diz que dentre os muitos que ouviam, então Deus abriu o coração de Aquila para que ela entendesse, para que ela ouvisse as palavras de Deus. Como é que o meu irmão explica isso? Será que os tantos que estavam aí não poderiam ouvir? E se ouviram, não poderiam entender? Somente Aquila? Quem operou esta obra na vida de Aquila para que somente ela quem ouvisse a voz de Deus? Acredito que o meu irmão lembra-se deste versículo, né? Se lembra desse versículo, então pode responder-se a questão que eu faço aproveitando a pergunta que o nosso caro moderador Daniel nos faz. Muito obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. Irmão, Deus abençoe grande e fortemente. Bem, então, irmão Eduardo, a pergunta foi lançada, então era a sua inteira responsabilidade responder esta pergunta. Ok.
Muito obrigado. Era para ser uma pergunta, mas a pergunta sucedeu o argumento. Muito obrigado. Um argumento que, de uma forma direta, é chamativa. É chamativo por ser o argumento. E para responder, eu já respondo para a minha pergunta, mas antes eu quero tentar assim rebater um pouquinho o argumento do meu irmão Domingos. Ok, são palavras do Senhor Jesus. Tudo que nós estamos a discutir aqui são palavras que o Senhor Jesus disseram. Que o Senhor Jesus disse e outros tantos disseram que são realmente homens inspirados pelo mesmo Senhor. Ok, então as palavras são da mesma pessoa que nós estamos a debater. E João capítulo 5, versículo de número 24. Ok, João 10, 24, João 5, eu disse 5, 24, diz assim: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo que a hora vem agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ok, e também em Mateus, em João capítulo 15, agora vamos em João capítulo número 15, que é exatamente o texto que eu queria ler, não capítulo 5. João capítulo 15, versículo 5, houve engano aí, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Ok, versículo 5, que é o interessante: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Ok, o versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. Claro, todos nós conhecemos esse texto. Aqui ainda são palavras do Senhor Jesus, mas aqui ainda existe essa possibilidade que nós não podemos esconder. Essa possibilidade de, se eu sou a videira e vós sois as varas, quem está em mim? Quem? A quem pode não estar. Então, essa possibilidade é que nós não podemos cancelar, não podemos anular. Aí o irmão Domingos está a rir, mas nós não podemos anular essa possibilidade de não estar. E quem não estiver ligado à videira, certamente será cortado. Então, a pergunta que o irmão Domingo faz é, no caso de Aquila, se o Senhor abriu seu coração de Aquila e outros não puderam. O Senhor não quis abrir o coração dessas pessoas. Primeiro que na Bíblia existe na Bíblia não, em Deus, também podemos encontrar na Bíblia, existe certamente a vontade. Existe vontade soberana de Deus. E isso aqui é o que o irmão Domingos muito vai defender aqui. E a vontade soberana é inquestionável. A vontade soberana ninguém discute. Mas a vontade soberana não está necessariamente ligada à salvação. O caso de Faraó. A Bíblia diz que Faraó foi endurecido para não libertar o povo de Israel. Então Deus, na sua soberania, escolheu endurecer o coração de Faraó. E ainda se mandou Moisés para que Moisés pudesse então falar para Faraó. Ok, então a resposta à pergunta do irmão Domingos é: existe a vontade soberana.
E na vontade soberana de Deus, Deus amoleceu o coração de Aquila para que pudesse então receber o Evangelho. Não quer dizer que ele endureceu a maioria para que não pudessem crer. Aí não existe a possibilidade de endurecer para que não pudessem crer no Evangelho. Eles muito bem poderiam crer. Só que assim como muitos de nós nos pregam o Evangelho, alguns creram e outros não creram. Os que creram, o Senhor, na sua graça, na sua soberania, abriu e amoleceu o coração de quem ouviu e creu, e nós cremos no Senhor Jesus. Assim também, não necessariamente que os outros foram endurecidos, assim é o que aconteceu aqui com Aquila. Ok. Bem, louvamos a Deus por isso. Irmão Eduardo, já preparaste a sua pergunta? Ok, muito obrigado. Vamos aproveitar o tempo. Ok, a pergunta é simples. Eu vou mesmo poder ler o texto de Hebreus, que o irmão Domingos disse que é um texto mal interpretado. Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Agora, Hebreus capítulo 10, versículo de número 17, 20, versículo de número, 27, mas podemos começar do 26. Diz a palavra: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e o ardor de fogo se há de devorar aos adversários. Ok, esses textos aqui, irmão Domingos, para não explicar, são textos muito claros que apontam para alguém que uma vez foi salvo, alguém que experimentou do Espírito Santo, não dos dons, porque senão alguém poderão argumentar que sejam os dons, mas é alguém que provou do dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo. E recaírem sejam novamente renovados. É impossível. Agora, eu quero perguntar ao irmão Domingo, o que é apostasia? Apostasia existe? Se sim, por que negas? Se não, por que não? Muito obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. Irmão Domingos, a pergunta foi lançada, então é da sua inteira responsabilidade em responder essa pergunta tão importante. Obrigado mais uma vez. Eu acredito que os nossos telespectadores provavelmente devem estar muito atentos nas explanações ora feita, e acreditamos que cada um tem também as suas interpretações com base aos versículos que estamos a ler. Bom, a nossa questão aqui, o nosso desejo aqui não é efetivamente para que cada um olhe para o irmão Domingo como é o que está certo, ou olhe para o irmão Eduardo como é o que está errado ou está certo. Todavia, importa que as escrituras sejam lidas tal como elas são, e certamente cada um faz a interpretação que o mesmo Senhor trazer ao seu coração, mas todavia o Espírito Santo é bom e ele é quem nos dá entendimento relativamente às escrituras. Bom, eu vou já responder a questão, mas antes quero só dizer o seguinte: quando o irmão Eduardo fala da soberania de Deus, de que Deus na vida de Aquila usou a sua soberania, bom, é bem verdade. Dizer que a soberania de Deus é uma coisa e a salvação também é outra coisa, todavia é a soberania de Deus que dá luz à salvação.
porque nós só somos salvos por conta da soberania de Deus. O mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó é o mesmo Deus que também amoleceu o coração de Faraó. Então ele é soberano, ele é poderoso, ele é eterno, ele é dono de tudo, ele é o oleiro e nós somos apenas o barro. Ele faz da vida do homem o que ele bem entender, o que bem ele quiser. O salvar alguém, isso não torna questionável, não nos dá o direito de questionarmos a Deus porque salvou uns e condenou outros. Afinal de contas, ele faz o que quer, é soberano, assim como o oleiro, ou seja, o barro, não tem poder nenhum de perguntar ao oleiro por que me fizeste panela de barro, e o outro dizer por que me fizeste panela de plástico. Não, o barro cabe apenas obedecer, se contentar com aquilo que Deus fez, porque nós somos apenas vermes, somos meros vermes, que quando morremos este corpo é totalmente destruído, sem qualquer possibilidade. No entanto, Deus é Deus, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas, é por todos, é sobre todos, e o seu poder jamais certamente é aniquilado. No entanto, o poder de Deus na vida de Faraó, mais uma vez faço questão, Deus quando chama Moisés para ir a resgatar, para ir tirar o povo do Egito, ou seja, o povo de Israel no Egito, Deus mesmo diz que eu endurecerei, aliás, o coração de Faraó. Para quê? Para que o Faraó reconheça que há um Deus acima dele. Por que era necessário Deus dizer isso? Porque os faraós do Egito, do Antigo Egito, eles mesmos consideravam-se Deus, intitulavam-se Deus, tanto é que acima deles não há mais ninguém. Eles mesmos são Deus da terra. Por fazer alguma coisa, ele é Deus, intitulavam-se Deus. Então Deus quis provar que existe um Deus maior do que você, ó homem, ó pó, ó homem rico. Existe alguém poderoso. Então Deus endurece o coração de Faraó e depois amolece e depois volta a endurecer novamente e persegue novamente o povo de Israel. E aconteceu o que aconteceu no Mar Vermelho, que os seus servos foram todos engolidos pelo mar. Deus assim revelou o seu poder, até que Faraó reconhece que Deus é Deus. Com Deus não se brinca. Irmão Domingos, te resta 1 minuto para responder a pergunta. Prontos. A questão que me é colocada tem que ver com Hebreus. O que é apostasia? Bom, apostasia é o quê? Eu não posso dizer que a apostasia não existe. A apostasia é um facto. A apostasia existe. Mas quem vão ser? Não, a questão não é o que é. O que é apostasia? O que é apostasia? Se existe, pois. O que não crês. Se não existe, o que é? Bom, a apostasia existe. Por quê? A apostasia vem como uma peneira para peneirar os eleitos e os não eleitos. A apostasia vem para Deus provar de que aqueles que se apostataram, aqueles que se apostatam, evidentemente não conheceram a Deus. Não conheceram a Deus. Só os que perseveram até o fim, só os que são salvos, aliás, só aqueles que perseveram até o fim, estes certamente foram os eleitos de Deus. Então venho dizer, embora pareça ser um pouquinho duvidoso para o meu irmão, mas o que acontece é isto. A apostasia serve como uma peneira para peneirar o trigo do joio. E aqueles que se apostatam são aqueles que desde sempre estiveram conosco, mas nunca foram de nós. Assim como Judas, Iscariote, andou com Cristo Jesus, viveu com Cristo Jesus, comeu com Cristo Jesus e com os apóstolos, com os demais apóstolos, mas no final das contas simplesmente desviou-se. Isto é uma peneira. Então os que se apostatam, quando Paulo diz que nos últimos dias o Espírito Santo diz expressamente que apostatarão-se alguns da fé, aqueles que se apostatam da fé, certamente nunca estiveram permanentes na fé. Daí que, repito, a salvação é eterna. E Deus é perfeito. E a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo na cruz, foi perfeita. Então não pode ser, Deus não pode se contradizer. Morreu na cruz para salvar alguém e depois este alguém se perder.
E se perdeu, é porque nunca foi efetivamente eleito ou escolhido. Então, é nisso que consiste a apostasia. Amém. Bom, espero tê-lo ajudado. E Amém. muito obrigado. Olha, esse debate é muito forte mesmo, como já fizemos menção no princípio. Os nossos telespectadores estão a ver que está mesmo quente esse debate. Bem, vamos refrescar um pouco, vamos dar uma pequena pausa e voltaremos brevemente. Não saia daí, fique ligado. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas. Paz e graça mais uma vez, sejam todos bem-vindos à segunda parte do nosso debate. Bem, está a ser um debate muito interessante, os nossos dois convidados estão empatados. Bem, agora, irmãos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Tem uma pergunta muito fundamental a respeito da salvação. A salvação é único ou é um processo contínuo? Irmão Domingos. Bom, aí podemos responder essa questão em duas vertentes. A salvação pode ser único, no sentido de que Deus salvou o homem e salvou mesmo. Ponto final. Não há possibilidade de que o homem foi salvo e depois se perde. Não. Agora, na perspectiva contínua, é no sentido de que o homem, a salvação é um processo contínuo até o dia da redenção. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de tantas tentações e no mundo de tantas perseguições espirituais. No entanto, apesar das perseguições, das tentações espirituais, temos o Espírito Santo que nos ajuda a perseverarmos. Atenção, por nós mesmos só não podemos perseverar. Daí que temos o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a perseverarmos até o dia da redenção. E o dia da redenção final, ou o dia também chamado da glorificação, é certamente o dia em que Cristo Jesus vai vir, vai se manifestar nas nuvens para juntar a sua igreja, os seus escolhidos, a fim de levá-los para si mesmo. No entanto, em dois sentidos, a pergunta consiste nisso. Amém. Muito obrigado. Louvamos a Deus por isso. Irmão Domingo, tens 1 minuto para responder essa pergunta. O irmão Eduardo, está certo? A salvação é único ou um processo contínuo? Em 1 minuto, temos a plena certeza que vai responder. Bem, a salvação é um processo, é único e também um processo contínuo. É um todo junto. É único, exatamente como o irmão Domingos disse. Deus salvou o homem e ainda assim é um todo, está completo aqui. Deus salvou o homem, está completo. Mas a salvação, nesse completo, existem 3 fases da salvação. Primeiro, que Deus salvou o homem. Segundo, isso aqui é salvação. E salvou o homem antes do homem crer. Jesus morreu por nós quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. O Senhor Jesus morreu por nós. Agora, nós somos salvos quando nós cremos no Senhor Jesus. Isso também é salvação. Em João capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, deu-se-lhes a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Isso aqui chama-se salvação. A salvação vem mediante a nossa crença no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, salvação é crer no Senhor Jesus. Também existe salvação futura. Salvação futura, que o irmão Domingo já está a rir, claramente que ele chamou de glorificação. E certamente também chamou de glorificação. A glorificação é também o último estágio da salvação. O Senhor Jesus falou em Mateus 24, 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação vem por meio da perseverança no Senhor Jesus. Se deixar de continuar, se deixar de
lutar, se deixar de correr, se mudar de direção, então você perde a tua salvação. Amém. Se brincar à toa, você perde a tua salvação. Amém. Esse aqui é o assunto que nós não podemos deixar de falar. Então vamos a Deus por isso. Continuo consigo, irmão Eduardo. Bem, você falou muito bem. Irmão Eduardo, há diferença entre cair e abandonar a fé? A diferença é clara. Cair é quando você está fraco na fé por algumas situações que simplesmente você sabe, e você cai num pecado. Você vai tendo fraqueza na tua vida espiritual, você pode cair num pecado e você cair. Agora, abandonar a fé é o que está em Hebreus 6, que a pessoa voluntariamente decide deixar de seguir o Senhor Jesus, né? Mesmo tendo o conhecimento da verdade, mesmo sendo iluminado, mesmo provando da boa palavra do Senhor, mesmo experimentando do dom espiritual, mesmo experimentando do Espírito Santo, ainda assim você toma a decisão de não continuar, decide viver rejeitando a Cristo. Isso chama-se abandonar a fé, Amém. que eu chamo de apostasia. Louvamos a Deus por isso. Irmão Domingos, em poucos minutos, a segurança eterna não pode gerar descuido espiritual? Bom, obviamente que não. Por quê? Porque quando nós cremos em Cristo Jesus, cremos de uma vez por todas. E quando nós cremos, nos é dado a segurança. A segurança que nós temos em Cristo Jesus nos é dada também pelo Espírito Santo. Aquele que crê em Cristo Jesus é porque de antemão Cristo Jesus já se revelou a ele. O livro de João capítulo 1, versículo 12, quando diz que mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é que recebe? Aquele que o Espírito Santo já se revelou a ele, porque no versículo 13 diz que os quais não nasceram da carne, da vontade humana, mas sim de Deus. Então quem nasceu de Deus é quem crê. Logo, a segurança da vida eterna é um fato porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá a segurança da vida eterna. Amém. Louvamos a Deus por isso. Irmão Domingo, muito obrigado. Para os dois irmãos, essa pergunta é muito forte. Muitos ouvintes perguntam: se eu pequei e me afastei de Deus, ainda posso voltar? A resposta é sim. Claramente sim, ainda é possível voltar. Caso tenha se afastado de Deus, nós podemos voltar. Temos exemplos claros nas Escrituras do filho pródigo que tinha saído do pai e voltou para o pai. Então ainda há essa possibilidade de retorno à casa do pai. Amém. Louvamos a Deus por isso. Irmão Domingo, o que tem a dizer a respeito dessa pergunta? Bom, o filho de Deus pode até se afastar de Deus, mas não vai morrer no pecado, porque o mesmo Deus vai dar um jeito de lhe trazer, de trazê-lo para si mesmo. Sim, é possível sim voltar, é possível voltar, também baseando no exemplo do filho pródigo, o que o pai escolheu para si mesmo, não pode perdê-lo. Amém. Estamos na reta final do nosso programa, pode continuar com o micro. Estamos na reta final do nosso programa. Para vocês, o que vocês diriam a uma pessoa que perdeu a salvação? Bom, não é possível perder a salvação a princípio, mas sim é possível se afastar da fé. E o meu apelo para ti que se afastou da fé, volte o máximo que puderes, volte com a máxima urgência que puderes, porque Cristo Jesus é teu Senhor, Deus é teu Pai, Ele te escolheu. Se tu sentes da parte de Deus que quando você peca, sentes aquela tristeza, não estás em paz, isso não te deixa feliz, então você é escolhido de Deus. Volte, Deus tem um propósito para ti. Não continue no pecado. Minha recomendação aqui é que voltes imediatamente, porque o Pai está efetivamente de braços abertos para recebê-lo novamente, assim conforme já o recebeu muito antes que tu nascesses. Então o Pai vai dar um jeito de trazer-te novamente. Portanto, volte para o Pai. Obrigado. Amém. Irmão Eduardo, tens 30 segundos. Sim. Bem, o que você diria a uma pessoa que perdeu a salvação?
Para uma pessoa que perdeu a salvação ou distanciou-se de Deus, a recomendação não muda, é a mesma. Arrependa-te, volta para o Senhor Jesus. E esse volta para o Senhor Jesus é porque esse é o dia da salvação. A salvação está mais próxima do que quando cremos. Então volte para o Senhor Jesus, os dias são breves. E também quero já aqui agradecer, porque o nosso irmão Domingos finalmente se familiarizou com o meu ponto de vista, com a minha posição, porque ele disse: volte para Deus o mais rápido possível, volte para Deus imediatamente. Então quer dizer, isso aqui nos mostra diretamente que o irmão Domingos acabou concordando que a pessoa pode voltar para Deus imediatamente. Então, volte para Deus imediatamente. Eu escrevi: volte para Deus imediatamente. Então, é exatamente isso aqui, irmão Domingos. Muito obrigado por teres se alicerçado ao nosso, ingressado ao nosso... Para os nossos telespectadores, Deus abençoe grande e fortemente. Percebeu-se que há bons argumentos dos dois lados. Um enfatizam sobre a soberania de Deus e outros enfatizam para que o crente possa perseverar na salvação. Então, acima de tudo, que Deus abençoe grande e fortemente aos nossos dois convidados. Esperamos por ele na segunda fase do debate. Preste atenção, teremos a segunda fase deste debate. A salvação perde-se ou nem por isso? Para si, a salvação perde-se ou a salvação é eterna? Escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Junto até o próximo episódio.